Bem-vindos a Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Hoje um dia ensolarado, bastante quente, nada melhor do que um chardonnayzinho bem gelado para a gente comemorar esse dia. Esse nome Pomerode deu-se origem pelos seus fundadores, vindos da região de Pomerânia, no norte da Alemanha. E em terras germânicas, quando uma área era destinada a ser povoada, e eles faziam todo esse processo de roçar, limpar aquela região, dava-se o nome de roda do verbo, que significa roçar. Então, o nome Pomerode é roçado dos pomeranos. Vamos ver o que essa cidade tem para nos mostrar e eu vou contar tudo para vocês. E agora vamos fazer um tour para conhecer a Rota do Enxamel. Hoje eu estou em Pomerode, Santa Catarina, considerada a cidade mais alemã do Brasil. Estou aproveitando para visitar a vila turística Rota do Enxamel, que é eleita uma das mais bonitas do mundo. Essa rota, ela possui cerca de 50 casas, que são construídas nessa técnica enxamel, e fora da Europa é a maior concentração de uma construção dessa técnica. E aqui possui cerca de um percurso de 16 quilômetros, que ele foi tombado pelo patrimônio paisagístico. Vamos conferir? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Eu estou chegando aqui na família Sirt, que é uma casa centenária, e a Adriana vai nos fazer uma visita guiada mostrando toda essa história para vocês. Então, meu nome é Adriana, eu sou casada com a quinta geração da família, a família Sievert. A família está aqui há 155 anos, vindos da Europa, da Pomerânia. E quem veio da família foram os trisavós do meu marido com 5 filhos e o bisavô veio junto com 2 anos. Eles saíram de lá por causa da pobreza, eles eram trabalhadores de senhores feudais na Europa e trabalhavam em troca de moradia e alimentação. Começaram a ficar sem empregos por causa da chegada das máquinas e com isso muitas famílias foram dispensadas. Mas no mesmo tempo houve um convite do governo brasileiro para a ocupação e colonização do sul do Brasil. O Brasil estava meio que perdendo o sul para os espanhóis na Guerra do Paraguai, e o governo, para não perder, mandou cartazes para a Europa com convites. Venham para o Brasil, tem terra plana, fértil, barata e própria. Mas chegando aqui a situação era diferente. Então, vocês já viram, acho, né? Encontraram mato, morro, tinha índio na região, onça, cobra, doença. Então foi um começo bem difícil. A viagem foi longa, da Pomerânia até Hamburgo a pé. Então, Pomerânia, quando saíram de lá, era uma província da Prússia, um estado independente, e na Segunda Guerra, foi tomado por Alemanha e Polônia. Então, a cidade de onde o trisavô veio hoje fica na Polônia, Naugard. Calculando de Naugard até Hamburgo, que era o porto mais próximo, né, que tinha, daí eles saíram em Hamburgo 10 de abril, calculando essa distância hoje dá 500 quilômetros. Em Hamburgo embarcaram no dia 10 de abril, chegaram no Brasil no dia 13 de junho, então vieram 415 pomeranos nessa leva e vieram até Itajaí. Para ter acesso ao destino, que era a colônia Doutor Blumenau, eles tiveram que viajar mais uma semana por água, então eles vieram pelo rio Itajaí, contrário, para ter acesso à colônia Doutor Blumenau. Em Blumenau, as esposas e os filhos, a princípio, ficavam ali num barracão, que era o barracão do imigrante, e os homens tomavam a frente com enxadas e machados e seguiam para abrir os caminhos para ter acesso à terra aqui. Aí cada uma escolhia e demarcava o lote, e estando essa parte burocrática meio pronta, aí voltava lá para o centro de Blumenau, pegava a família e voltava para se instalar de vez. Então viviam de caça, pesca e frutas, extrativismo. As primeiras moradias eram cabanas, que nem essa aqui. Então ela é uma réplica, mas é no tamanho original, 2,5 por 3 padrão, e materiais também praticamente originais. Então tem madeira de palmito, bambu, cipó preto para amarração, folhas e palhos para telhado e o broto para consumo. E viviam assim, no mínimo 20 anos, até a roda começar a girar, até cada um ter a sua plantação e começar a construir uma casa em Chaimel, demorava no mínimo esse tempo. Então, se demorava um pouquinho sim. Assim ela é por dentro, então era desse tamanho. Tem uma geladeirinha ali com um shopping, mas não tinha na época, hoje é só para demonstrar como é que era a situação deles quando eles chegaram para cá. Então o começo deles não foi fácil. Vamos para 1913, então ano de construção da casa.
Quem construiu ela foi o avô, foi o avô do meu marido, Alberto Zivert. Então, ele está fazendo 110 anos, é patrimônio histórico tombado e moradia da família até hoje. Então, moram 6 pessoas na casa, 3 gerações. Apesar de muito tempo após a chegada poder fazer a casa, mas ainda era com muita dificuldade, principalmente sem recursos, né? Por toda essa parte que eu conto agora, ela é considerada um patrimônio histórico. Construída na época sem usar pregos, sem ferro e sem cimento, então praticamente madeira e barro, já vou explicar daqui a pouco. Sem usar energia elétrica e sem combustível, então as ferramentas usadas eram manuais braçais, né? Não tinha o recurso de uma coisa rápida, um caminhão, um trator, uma motosserra, uma furadeira elétrica. Então era tudo no braço, na força animal e na força de vontade de não desistir. Né? E construído também sem usar dinheiro, então a circulação de dinheiro na época era mínima, o pouquinho que tinha era para comprar fósforo, querosene e sal, então essa era uma compra básica mais ou menos durante meio século, então tudo que eles comiam eles tinham que plantar, se plantava tinha para comer, se não plantava morria de fome, então eu tenho que primeiro plantar um grão para comer ou um milho para criar o bicho que eu vou querer ter um porco, uma galinha, um pato, assim, eu vou ter carne, ter ovos, vou ter um gado, uma força animal, um leite, uma carne também, né? Então tudo girava aqui, era tudo entre eles e na troca entre os vizinhos. Então você sempre dependia do seu vizinho, inclusive na hora de construir a casa. Então quem construía a casa era a família com a ajuda do vizinho. Então tinha pessoa que orientava, que tinha conhecimento na técnica do enxaimel, que era o mestre de obra, mas só essa pessoa e o resto a família que fazia. Então cada um tinha uma função. Um fazia tijolo, outro preparava madeira, outro fazia telha, até erguer uma casa. Então cada vez era erguida uma casa, depois outra casa, então não cada um começava a sua, mas começava uma e terminava. E os materiais usados para construir a casa também tirados da própria propriedade. Então tudo girava aqui. Hoje a situação é diferente, né? Então o pessoal de Pomerode, hoje a região, inclusive, eles vivem do emprego fixo das indústrias têxtil, metalúrgico e plástico, né? Então não vivem mais os sítios que vocês veem, né? Mas tira bastante coisa ainda, e o faltante hoje tem um dinheirinho ali, então vai no mercado e comprar. Tem mercado, tem indústria para ganhar dinheiro, tem aposentadoria, né? Então hoje a situação é diferente, mas antigamente girava tudo na base da troca, um ajudando o outro e com um vizinho sempre. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte? Uma coisa que eu acho, não é nem dúvida, um comentário mesmo, uma coisa que eu acho muito bonito dentro da cultura de vocês, né? É manterem isso e vocês ainda estarem até hoje morando na casa, cuidando. Sim. E não deixar essa história ser desconstruída, ser perdida ao longo do tempo. Muito pelo contrário, ser cada vez mais valorizada. Sim. Então as casas, inclusive, como é patrimônio histórico, elas têm que manter igual, né, e preservar, né, sim, ela vai também passando de geração para geração, então por essa parte o tombamento é importante, porque daí a gente vai ter que meio que manter, né, então ajuda a preservar também. Né? Essa técnica, né, técnica do enxaimel foi trazida da Europa, né? Então, enxaimel são essas casas. O enxaimel é a técnica construtiva da madeira encaixada, né? Então, que não tem prego. Então, as madeirinhas encaixadas, elas funcionam dessa forma. Então, são madeiras encaixadas, toda essa parte de encaixe é feita assim, e com travas de madeira, os pinos de madeira. Então, lembrando que elas eram preparadas manualmente, né? Tudo com ferramentas manuais, artesanais. Por isso ela é considerada um patrimônio histórico. Então, como é que é construída uma casa em enxaimel? Primeiro é preparado todo madeiramente, então é feito peça por peça. É feito a peça e é enumerada. Então, se vocês olhar, tem numeração nas peças. 1, 2, 3, 4, Então, essa numeração, ela serve para duas coisas. Uma para na hora de montar a base, você tem sequência de montagem no lugar. Então, acontecia antigamente das famílias também mudar de lote. Então, se elas, anos mais tarde, depois de ter construído a casa, eles tivessem uma condição de comprar um lote melhor, mais plano, mais fértil, eles mudavam e simplesmente desmontavam as casas e botavam tudo na carroça e levavam junto para remontar no outro lote. Então, era mais viável e mais rápido desmontar ela do que fazer ela nova, principalmente pela preparação do madeiramento. Sobre essa parte aqui de fechar e preencher, o tijolo é de barro, cozinhado, prensado e queimado, feito artesanal, e a massa sem cimento é barro, cal, areia. Aí usava pelos de rabo e crina de cavalo, esterco, fio de corda velha, palha de arroz, algum fio para dar uma liga, uma amarração na massa.
Então, ela acaba sendo uma massa fraquinha, ela realmente é só para fechar, para assentar o tijolo ali, né? Se for para desmontar, então é até fácil, né? Você tem que meio que quebrar um tijolo aqui para ter um acesso manual e vai meio que desmontando com a mão, limpando o tijolo com a mão, então posso levar o tijolo junto. E a madeira para desmontar, eu vou quebrar o pino e ela estando boa, eu levo junto também. Então 80% da casa eles conseguiam reaproveitar. Então aconteceu essa desmontagem em 2015 para fazer uma restauração, então a gente teve que trocar madeiras por causa de cupim e umidade. As laterais, o beiralzinho da casa ele é estreito, então a chuva toda hora molha ali, com o tempo a madeira apodreceu. Trocamos todas as madeiras, mas os tijolos são os mesmos. E na casa a estrutura da madeira em cima ela é mais leve e entrou cupim em todas elas e tivemos que trocar também. O que ficou em pé da casa, o que é original, é a parede da frente e a fachada com portas e janelas. Então a gente conseguiu manter ela todinha, só retocou as tintas de madeira, rejunte, portas e janelas, mas ela é original. A gente conseguiu manter por causa da varanda, então ela protege da chuva. A varanda, inclusive, foi uma adaptação feita pelo meu sogro em 1992. Então ele quis uma varanda para sentar e receber visita, olhar para a rua, no seco, na sombra. Então ela acabou protegendo. E essa restauração ela demorou só 3 meses. Então tinha bastante recurso já, exemplo, energia elétrica, combustível e dinheiro. Então hoje nós sem energia elétrica a gente não é nada, né? Então para tudo, né? Sem combustível vocês não estariam visitando a gente também, né? Vocês não estariam visitando a gente. E sem dinheiro também não. Então a gente evoluiu bastante, mas a gente é muito dependente da nossa própria evolução. Se resolver tirar da gente, meio que vai parar tudo. Deixou esses 2 registros aqui, para não perder na história, porque a gente não vai estar aqui para sempre para contar a história, né? A história, para não perder, tem que ser registrada. Então, só de 2000, meu sogro Wendelin, ele fez uma ampliação na casa, um anexo nos fundos. A principal melhoria na época foi fazer um banheiro dentro de casa. E durante a restauração a gente não precisou sair da casa, a gente pôde ficar morando lá no fundo durante os 3 meses e acompanhar a restauração de perto, então foi muito importante. E meu marido Rogério, 2015, a restauração, então só deixamos registrado. E ele também escreveu um livro, depois eu vou mostrar para vocês. A história também está toda registrada no livro para não perder. Como a casa ela é moradia ainda, o tour ele é externo, mas a gente abre a porta da sala para vocês dar uma olhada como ela é por dentro. E a história está registrada no livro. Ele está à venda? Tenho ele para vender aqui em casa. Então tem as gerações, a árvore genealógica, aí conta um pouco sobre o feudalismo, a viagem, chegada no Brasil, a lista do veleiro, a Europa, como está hoje na Polônia, um amigo nosso foi para lá e fez registro, né, participou no livro, né? Uma região não muito evoluída, meio parada no tempo. E depois sobre o começo no Brasil, as cabanas, as camas. Aí conta sobre os 150 anos e as 6 gerações da família e dos pomeranos em geral no Brasil. Então, tudo que a gente conseguiu buscar está no livro para não perder mais e, claro, deixar para as futuras gerações. Então, esse livro eu tenho... Esse livro daí eu tenho para vender aqui, daí depois tem o mel silvestre, tem o mousse de banana com cana e banana com cana e abacaxi. Cervejas artesanais, tem o palmito, palmeira real, pintura à mão, tem artesanato em madeira, depois eu tenho geleias de frutas. Todos esses produtos são da região. Nós, amigos, vizinhos, Aí tem parte de ímãs, tem com a foto da casa, toalhinhas, licores, eu não sei se vocês gostam, né? Então tem gente que não gosta, mas, né? Então tenho opções aqui, licor de chocolate defumado com pimenta, que é o chamado licor de linguiça, ele é o mais diferente que eu tenho. Tem o chocolate, aí tem o de vinho, que lembra o sagu de vinho, tem o cappuccino, preferido do meu marido, tem o doce de leite, nozes covelãs, o limoncello, que é o limão siciliano, ele lembra uma caipirinha, o Jägermeister, que é bem tradicional, ele é digestivo de ervas, né? Aí tem alguns chocolates artesanais, tem o mini licorzinhos, tem o cachaças, tem de jabuticaba, butiá e maracujá, tem a parte de copos, costura à mão, vela perfumada, abridor, copinha e canequinha com a foto da casa, peso de porta, minha irmã que costura. Aqui em cima eu vou ter ainda os enfeites para o cabelo.
Aí que agora tá chegando quase as festas de outubro, né? Então tem as tiarinhas e as coroas que a minha amiga faz. Tem assim o salaminho, que é a linguiça húngara. Tem a linguiça Blumenau, que ela é carne suína pura e ela é defumada na fumaça. Então o diferencial dela é a defumação na fumaça de verdade, é uma defumação natural, né? Então eu sempre dou para a pessoa dar uma sentida no aroma. Desperta já. Né? E dá para fazer muitas coisas com ela. A gente come no pão, né? Normal, no pão. Dá para fazer fritar com ovo. Dá para fazer um risoto. Dá para fazer um molho branco com macarrão. Dá para fazer uma cuca também, cuca de linguiça. E depois eu tenho o queijinho que vem com 4 sabores, né? Então o banhado no vinho, defumado, temperado e normal vem os 4 em 1. E claro que o vinho sempre tem que estar presente aqui. E a Adriana trouxe aqui esse licor de vinho para a gente degustar. Adriana, você quer falar sobre ele? Sim, ele é um licor de vinho, ele lembra bem a nossa receita do sagu de vinho, que é uma sobremesa, né? Então a gente sempre fala, é o sagu de vinho, mas sem o sagu. Vamos ver se você conhece o sagu de vinho? Sim. Vê se não lembra ele. Cheira ele também. O cheiro já lembra. É um sagu sem um sagu, de verdade. Muito gostoso. Você gosta do sagu só o sagu ou gosta do sagu com leite? Eu gosto das duas formas. Então vamos provar de uma outra forma. Vamos pegar seu copinho. Ó. Só um pouquinho. Aí eu costumo acrescentar o nozes com avelã para lembrar a caldinha do... Uma verdadeira experiência. Sem problema, gente. Prost! É exatamente o sabor líquido. Mas bem gostoso, muito saboroso. E dá para fazer a sobremesa mesmo com ele? Nunca testei. Não, porque já Mas fica, ele, né? Na verdade, aqui já ele inventou esse licor, talvez pensando na sobremesa, né? Mas se dá para usar ele para fazer sobremesa, eu não testei. É Mas questão muito de gostoso. Muito Sim, gostoso ele é mesmo. bem bom. Ele é suave. Muito obrigada. Nada. E seguindo na rota do Enxamel, estou aqui no Rancho Leme, que é um restaurante típico da região e que serve pratos típicos também inspirados na cultura alemã, como o joelho de porco, o marreco recheado. E é uma casa que foi construída em 1875 e possui tombamento federal. Eu estou aqui com o Dário, que ele vai apresentar para a gente esse prato típico aqui de Pomerode, que é o marreco. Tudo bem, Dário? Tudo bem? Sim, isso é o mareco, sim. Aham. Então, nós temos um meio mareco, né? Meio mareco cortado, né? Acompanhou o reporoxo, o batata sauté e o recheio de mareco, feito com os miúdos do mareco, né? Coração, moela, fígado, vai com de bacon, um pouquinho de farinha, né? Para dar consistência, né? E acompanhou um purê de maçã. Esse é o prato mais grande, né? Mais vende aqui na casa. Isso, aham. Aí depois o segundo veio o Weissmann, que é o joelho de porco, né? O terceiro, os Spätzle, né? Os salsichas, né? Alemães. Aí depois tem o Kassler também, que é uma bisteca suína, era defumada primeiro, né? É um prato que sai muito, né? Esses são os pratos que mais saem, né? Depois vem carnes, peixe, tudo, né? Então vou degustar aqui agora esse marreco. Muito obrigada, Ok. Dário. Bom apetite. Obrigada.